mas agora a gente segue falando sobre esse conflito, porque segundo a Al Jazeera, TV estatal do Irã, o regime fará ataques pesados e destrutivos contra Israel nas próximas horas. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu confirmou que o Irã já lançou mais de 150 mísseis contra o país, ferindo cerca de 174 civis e deixando 3 mortos. Por sua vez, Netanyahu exaltou a campanha militar do país e prometeu retaliar todo e qualquer ataque iraniano, dizendo que Israel vai bombardear todo lugar e todos os alvos. Para falar mais sobre o conflito no Oriente Médio e os ataques preventivos, nós vamos conversar agora com o Major Rafael, que é porta-voz do Exército Israelense, chegando agora aqui no Jornal Jovem Pan. Major, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Quero entender do senhor como Israel está se preparando para este revide do Irã contra Israel. Temos o áudio do Major? Vamos reconectar a conversa com ele. Daqui a pouquinho ele volta para falar justamente sobre esta preparação do Estado de Israel e do Exército de Israel, principalmente, contra os ataques que estão vindo agora justamente do Irã. Cristiano Vilela, quero te chamar novamente, meu amigo, justamente para você analisar também a repercussão disso no mundo todo, né? Porque a partir desta escalada, todos os outros países estão preocupados justamente pela questão nuclear envolvida neste conflito. Exatamente, Koba. É um conflito que suscita, claro, acima de tudo, o aspecto humanitário. É um conflito entre duas nações importantes, do ponto de vista bélico, do ponto de vista armamentista, sempre faz com que a sociedade fique de olho para que o número menor de vítimas possível seja alcançado nesse contexto de guerra. Agora, tem outras implicações, o aspecto nuclear que você colocou bem, o Irã é bastante avançado na sua política nuclear, e aí isso, inclusive, foi um dos elementos, talvez o principal elemento, a principal justificativa, pelo menos, pelo governo de Israel, para essa medida que foi tomada em relação ao Irã, uma medida preventiva, já se antecipando ao fato do Irã estar bastante avançado no seu trabalho nuclear e no avançar das suas pesquisas nucleares, e, além de tudo, outros aspectos que influenciam diretamente esse conflito, no aspecto econômico, por exemplo, a questão do petróleo. Nós já tivemos, na última sexta-feira, um grande avançar do preço do petróleo, já com o impacto que isso pode causar no mundo como um todo. Nós temos os diversos países já se posicionando no contexto geopolítico global, uns apoiando um lado, outros outro lado, e outros naquela política do deixa disso, procurando de alguma forma criar canais para que não aconteça realmente uma escalada nesse conflito. Enfim, é um conflito com certeza que tem uma abrangência global, afeta diretamente a vida, o dia a dia dos cidadãos no mundo todo. Perfeito. Agora sim a gente tem o contato restabelecido com o Major Rafael, que é porta-voz do Exército Israelense, chega aqui na Jovem Pan justamente para falar sobre esta atenção generalizada nas forças de Israel, em especial nas Forças Armadas, no Exército, a partir desses ataques que começam a chegar do Irã. Major, seja muito bem-vindo. Explica para a gente qual é a preocupação, o que Israel tem feito para proteger o seu povo. Obrigado pelo convite, é sempre bom estar aqui com vocês para poder esclarecer os fatos. Eu já vou atualizar que o regime iraniano lançou mais uma leva de mísseis balísticos em direção ao nosso território há mais ou menos 1 hora atrás. Pelo menos 3 pessoas morreram e tem muitas pessoas que estão feridas. Nesse momento, os médicos estão lutando pela vida dessas pessoas. O Irã é um regime que tem como objetivo acabar com o Estado de Israel. Eles dizem claramente que o Estado de Israel não tem o direito de existir. Inclusive, no Irã, na capital iraniana, em Teherã, tem um relógio que tem uma contagem regressiva para o final do Estado de Israel. E o exército israelense não pode permitir que o país mais perigoso do mundo tenha o armamento mais perigoso do mundo. Nós não podemos permitir essa junção de um ódio incontrolável, um ódio tão grande para a destruição do Estado de Israel
e a capacidade de colocar em prática, de concretizar o desejo de exterminar o Estado de Israel. Então é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos numa guerra contra o regime iraniano com um objetivo muito claro de desmantelar essa ameaça que o Irã representa para o futuro existencial do Estado de Israel, essa ameaça imediata para os nossos cidadãos. E nós vamos continuar com as nossas operações até que esse objetivo seja alcançado. Nossos alvos nessa guerra são somente, logicamente, alvos militares, são os armamentos do Irã, são os mísseis balísticos do Irã, são as usinas nucleares, que o Irã estava a um passo de concretizar o seu objetivo de, em primeira fase, conseguir 15 bombas atômicas, era questão de dias, e nós estamos também atacando a liderança militar do Irã. Nós já eliminamos o chefe de Estado-Maior do Irã, o chefe da Guarda Revolucionária do Irã e o comandante da Força Aérea do Irã, e mais pelo menos 11 lideranças militares. E nós eliminamos também pelo menos 9 cientistas que estavam envolvidos com o programa nuclear do Irã. E nós vamos continuar a fazer tudo o que for necessário para que o Irã não possa alcançar o objetivo de eliminar o Estado de Israel do mapa. Major, só gostaria que o senhor repetisse, por favor, a informação dos números dos envolvidos, número de mortos até esse momento que vocês já contabilizaram? Sim, no ataque que foi feito pelo Irã ontem, foram 3 mortos, como vocês disseram. No ataque que foi feito há mais ou menos 1 hora atrás, com centenas de mísseis balísticos, foram pelo menos 3 pessoas morreram e tem mais diversas pessoas que ficaram feridas. Perfeito. Então, até este momento, 6 pessoas morreram, contando os ataques de ontem e de hoje. Major, o senhor também falou a respeito dos ataques que foram feitos a lideranças militares do Irã. Inclusive, a gente estava repercutindo há pouco uma das mortes anunciadas no início da tarde aqui no Brasil, início da noite em Israel, que foi justamente do assessor direto de Ali Khamenei. A pergunta é, há um objetivo de Israel de eliminar, de matar Ali Khamenei? Eu não vou responder essa pergunta, eu vou deixar muito claro que Israel vai fazer o que for necessário para que o Irã não continue representando uma ameaça imediata para o futuro existencial do Estado de Israel. O Irã precisa entender, o povo judeu já passou em toda a sua existência, o povo judeu passou por diversas épocas nas quais o povo não tinha um exército para defender. O meu avô foi sobrevivente de Auschwitz, e meu avô sempre me contava que o maior desafio que ele passou nos campos de concentração foi não ter um exército que ele poderia se apoiar para salvar o povo judeu. E hoje em dia nós temos. Inclusive, hoje eu estive numa sinagoga e eu encontrei um Sidur, é um livro de rezas, tá? É um livro de orações judaico. Esse Sidur é um Sidur de 1932, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, e é um Sidur que foi escrito na França, em 1932, do Rabinato da França. E quando eu vi esse Sidur, eu lembrei que provavelmente quem escreveu esse Sidur em 1932, ele, com quase certeza, ele foi morto nos campos de concentração há 85 anos atrás. E é exatamente isso que nós estamos fazendo para que um regime que deseja eliminar o Estado de Israel do mapa não consiga cumprir esse objetivo, para que o povo judeu consiga viver livremente aqui no Estado de Israel. Perfeito, Major. Eu vou trazer para a nossa conversa o professor Manuel Furriela, que vai te fazer a próxima pergunta. Boa noite, Major. Além propriamente dos ataques pelos mísseis balísticos, né, a gente sabe que o Irã ele tem um arsenal realmente representativo, né, em relação aos mísseis balísticos, tem tecnologia, inclusive. Além disso, o Israel está se preparando para eventuais ataques terroristas dentro do seu próprio território, né, porque, como a gente sabe hoje em dia, infelizmente, esses ataques são inesperados muitas vezes, né? Tem até aquela expressão lobo solitário, muito utilizada, mas dentro propriamente do território, se há uma vigilância para prevenir esses ataques. E o outro ponto também que eu gostaria de aproveitar e perguntar para o senhor é a respeito do Hezbollah,
se pode vir de lá também algum ataque para tentar ajudar o Irã neste momento, para tentar fazer com que também haja um outro flanco de combate para Israel. É uma ótima pergunta e uma ótima oportunidade para poder esclarecer. A ameaça do Irã ela é composta por 3 fatores. O primeiro fator, como nós falamos, é o programa nuclear do Irã. O segundo fator são os mísseis balísticos, que são tão perigosos como o programa nuclear do Irã. O Irã tem, nesse momento, milhares de mísseis balísticos, são mísseis teleguiados, que têm uma precisão muito grande. Eles voam de forma muito rápida e podem carregar até 1 tonelada de explosivos. E o Irã tomou a decisão de triplicar a quantidade de mísseis balísticos que estão direcionados ao território israelense. E o terceiro fator, talvez isso se encaixe na sua pergunta, são realmente os proxies do Irã aqui no Oriente Médio, que são direcionados, são financiados, são armados, são treinados e recebem informações do Irã. Ou seja, o Irã ele lidera aqui no Oriente Médio tudo que é relacionado com terrorismo, seja o Hamas na faixa de Gaza, a Jihad Islâmica no centro de Israel, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen. Todos esses grupos terroristas são liderados e direcionados pelo Irã. E realmente o plano do Irã foi sempre utilizar os proxies aqui na região para atacarem o Estado de Israel e não ter necessariamente a necessidade do ataque a Israel ser feito diretamente pelo Irã. Mas nesses 600 dias de guerra, desde o 7 de outubro, nós conseguimos acabar com praticamente toda a cadeia de comando do Hezbollah. O Hezbollah tomou um golpe muito grande e o Hezbollah não lançou nenhum míssil em direção ao território israelense desde quando começou a guerra direta com o Irã. O Hezbollah está muito enfraquecido, eles ainda conseguem lançar alguns pingos de foguetes, mas o Hamas está muito enfraquecido na faixa de Gaza. Os Houthis continuam dia sim, dia não, lançando mísseis em direção ao território israelense. Vejam, desde o 7 de outubro de 2023 foram lançados mais de 25 mil mísseis em direção ao território israelense. Nossa população, infelizmente, já está acostumada com essa situação. E é exatamente isso que nós estamos fazendo para que essa situação não continue dessa forma, para que o Estado de Israel não seja atacado em 7 frentes diferentes. E todas essas frentes são lideradas pelo Irã, que é o pai do terrorismo do mundo. E as pessoas precisam entender que o Irã não é uma ameaça somente para o Estado de Israel. E também não somente para o Oriente Médio. O Irã é uma ameaça ao mundo. Essa guerra é travada entre o bem e o mal. E o bem precisa vencer o mal. Todos precisam entender isso, que o Estado de Israel, nesse momento, está sendo um bloqueio para a expansão do regime iraniano, que faz um mal imenso à humanidade, ao mundo ocidental, aos direitos humanos. E isso é o que nós estamos fazendo nesse momento. O mundo ainda vai agradecer muito Israel pelo que está fazendo nesse momento. Se você me permite, o Estado de Israel tem um território de somente 22 mil quilômetros quadrados. O Irã é 75 vezes maior do que o Estado de Israel. O Estado de Israel é do tamanho do Estado de Sergipe. Para vocês entenderem o tamanho da ameaça do Irã, né, quando está produzindo seus armamentos nucleares, seus mísseis teleguiados balísticos, nós não podemos aceitar uma situação como essa, porque o que está em jogo não é uma questão geopolítica, o que está em jogo é o futuro existencial do Estado de Israel. Perfeito, Major. Esse número de 6 mortos, já desde os ataques que acontecem vindos do Irã, desde ontem, né? 3 ontem, 3 hoje, como o senhor já bem disse, tem gerado algumas análises a respeito do poderio bélico do Irã. Porque aqueles ataques vindos do Hamas, de muitos mísseis, eles eram majoritariamente interceptados pelo sistema de defesa de Israel. Há diferença entre o material, os mísseis que vêm do Irã para aqueles que vinham do Hamas? Há mais tecnologia, há mais potência? Isso exige mais do sistema de defesa de Israel? Sem dúvida, tanto na qualidade como também na quantidade.
Os mísseis do Irã são mísseis balísticos, são mísseis teleguiados, são mísseis que carregam cada um deles pelo menos 1 tonelada de explosivo. Cada míssil desse pode destruir alguns prédios no mesmo momento. Vejam, o Irã já fez 5 levas de ataques com mísseis teleguiados, mísseis balísticos. Cada leva dessa foram entre 20 a 60 mísseis lançados pelo Irã. Vocês estão relatando, como eu disse, 6 mortos no território de Israel, e esse número só não é 600 porque o exército de Israel tem um dos melhores sistemas de defesa aérea do mundo. Então, enquanto os nossos inimigos odeiam mais Israel do que amam seu próprio povo, então eles não estão se preocupando com as consequências dessa guerra somente pelo ódio e pelo desejo de destruir o Estado de Israel. O Estado de Israel tem como prioridade defender os nossos cidadãos, e é por isso que nós aprimoramos não somente nosso sistema na ofensiva, mas nosso sistema de defesa aéreo foi muito aprimorado para poder garantir a defesa de nossos cidadãos. Mais de 90% das ameaças aéreas lançadas pelo Irã foram interceptadas pelo nosso sistema antiaéreo. Mas, infelizmente, não é um sistema que dá uma defesa absoluta, não é aritmético. Então, infelizmente, nós temos esses casos de que, infelizmente, os mísseis alcançam seus objetivos e, como vocês podem ver, são sempre áreas residenciais, são sempre alvos civis. Gente, vocês precisam entender, o Irã é um mal para a humanidade. O Irã não tem amor pelo seu próprio povo. O Irã odeia Israel mais do que ama seu povo. O Irã ataca civis. O Irã é um eixo do mal que vai contra todos os valores do mundo ocidental. E é contra isso que nós estamos lutando nesse momento. Major, a gente sabe que o seu tempo é bem limitado. Eu gostaria de te pedir 1 minuto mais para a última pergunta do Cristiano Vilela. Major, boa noite. Major, nesse contexto de uma possível escalada do conflito, de uma guerra que eventualmente acabe perdurando um certo tempo, existe a expectativa por parte do governo de Israel, do exército de Israel, de contar com o apoio bélico, inclusive de outros países, especialmente dos Estados Unidos? Existe alguma expectativa nesse sentido ou, nesse momento, o exército de Israel não trabalha com essa possibilidade? Olha, a nossa ofensiva foi feita de forma independente. Nós temos a capacidade de alcançar os objetivos dessa guerra, e isso é o que nós estamos fazendo nesse momento através das forças de defesa de Israel. Nós temos ótimos parceiros internacionais, nós estamos atuando em cooperação com nossos parceiros, principalmente na defesa aérea do Estado de Israel, e nós temos certeza que os objetivos dessa guerra serão alcançados. Nós temos essa capacidade. Mas você sabe por quê? Porque nós não temos outra opção. Se o exército de Israel não tiver sucesso nessa guerra, a consequência é o fim do Estado de Israel. E nós não vamos permitir isso. Perfeito. Major Rafael, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui no Jornal Jovem Pan. O senhor quer deixar um último recado, alguma última mensagem? É sempre um prazer te receber aqui na nossa programação. Kobayashi, eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês pelo tempo e pela análise que vocês fazem sobre o conflito. Mas eu queria falar com o povo brasileiro, com a grande audiência que você tem, e dizer que pela primeira vez na história do Estado de Israel, o exército israelense tem um porta-voz que fala português. A desinformação é tão grande, as narrativas enganosas são imensas, e o povo brasileiro tem a oportunidade de ter um porta-voz que fala português e pode trazer diretamente as informações oficiais das forças de defesa de Israel. Então, eu peço para todas as pessoas que estão nos assistindo, que têm um interesse, que têm a vontade, que têm a necessidade de entender os fatos de uma forma oficial pelas forças de defesa de Israel, podem entrar nas minhas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, e receber lá todas as informações oficiais do Exército de Israel em português.
Perfeito. Major Rafael, porta-voz do Exército Israelense, conversou conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Um abraço, Major, e que tudo se resolva aí e que consigamos todos chegar à paz e que não haja mais mortos, não haja mais feridos, é o nosso desejo. Muito obrigado. Amém.